Na pergunta anterior, observamos que Deus operou por meio da obra da criação, uma obra que foi concluída em 6 dias, de acordo com Moisés em Gênesis no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Mas atualmente, vimos também que Deus continua a operar por meio da obra da providência, quando então ele conduz a história de tal forma que tudo aconteça exatamente como ele havia planejado e decretado. Caso você não tenha visto o comentário desta pergunta, pause o vídeo neste momento, vá até a descrição, acesse o link que estará disponível ali e depois então você retome este vídeo para que você continue o seu aprendizado no comentário das perguntas do Breve Catecismo de Westminster. Na pergunta de hoje, número 9, nós então ouviremos a seguinte questão: qual é a obra da criação? Resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. A doutrina da criação é uma das principais doutrinas do cristianismo. Até o século XVII, não havia questionamentos sobre o relato do livro de Gênesis a respeito da origem do mundo. Mas, infelizmente, isso tem mudado com o passar dos anos, já que até mesmo entre os cristãos sinceros, exista quem questione a narrativa de Moisés. Isso se agravou após o surgimento do naturalismo e da teoria de Darwin, adotada como uma proposta científica e amplamente difundida e ensinadas nas escolas. A consequência disto é que muitos cristãos têm olhado com ressalvas para a descrição feita do relato da criação na Escritura. Apesar disso, a Bíblia então demonstra que Deus criou todas as coisas a partir do nada, como veremos a partir de agora. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, ele foi escrito após a libertação do cativeiro egípcio. O povo estava já caminhando ali para tomar posse da terra prometida, e agora Moisés dá a este povo, por meio deste livro, a revelação de como tudo que existe foi criado pelo Senhor. Originalmente, no texto hebraico, este livro é chamado de Bereshit, que é a primeira palavra que aparece nessa obra. E a tradução dela seria em princípio. Já o texto que nós temos hoje na nossa Bíblia, o título vem da tradução Septuaginta, que é a primeira tradução que foi feita do texto hebraico para o grego, e que traz como título Geneseos, que traz a ideia de origem, de princípio. Desta forma, o livro de Gênesis registra o princípio de tudo que existe. O princípio do homem, o princípio do mundo, o princípio do pecado, como o povo de Deus surgiu e de todas as coisas que existem atualmente. Por isso esse livro é tão importante e essa doutrina é tão importante para a nossa fé. De forma sintética, Moisés resumiu a criação através da seguinte frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta afirmação tem 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é que houve um princípio. O segundo deles é que há um Deus. E o terceiro é que há uma criação. A implicação entre eles é óbvia, nos diz Sproul, pois se realmente houve um princípio para o universo, então há de haver algo ou alguém responsável por esse princípio. E se houve alguém ou um princípio, deve haver algum tipo de criação. Essas palavras, nos diz Gerhardus Voss, no princípio, provam que o universo teve um começo. Portanto, o universo não existiu por si mesmo. Portanto, o universo deve a sua existência a Deus. Portanto, o universo é dependente de Deus. Portanto, todas as tentativas dos homens ou de nações para viverem independente de Deus são tolas, pérfidas e, no fim, destinadas ao fracasso. O primeiro versículo da Escritura destaca que é impossível ser cristão e, ao mesmo tempo, ser naturalista ou evolucionista, uma vez que, para estes, a matéria é eterna e a realidade primordial. Mas, para os cristãos, o Deus eterno é quem criou os céus e a terra. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis elucidam uma das questões mais inquietantes da vida. Por que existe algo ao invés de nada? Moisés,
visando apresentar aos israelitas a verdadeira cosmologia, que é aquela parte da filosofia que se dedica ao estudo de como as coisas surgiram, surgimento do cosmos, ele apresentou o processo criador do Senhor, destacando que não havia nada, absolutamente nada antes da criação. Gênesis capítulo 1, verso 2, Moisés diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Apesar de ainda existir aqueles que acreditam que a matéria é autoexistente e, portanto, eterna, essa crença tem sido abandonada com o passar dos anos, porque tem sido considerada um grande absurdo acreditar que alguma coisa pode criar a si mesma. Mas, atualmente, há dois pensamentos que têm sido usados para explicar como todas as coisas surgiram. O primeiro desses pensamentos é apresentado por meio da expressão latina ex nihilo nihil fit, que poderia ser traduzido por nada surge do nada, que acredita que o universo veio à existência repentina e dramaticamente por seu próprio poder. Essa crença foi popularizada pela teoria do Big Bang, que foi criada na década de 20 pelo padre Georges Lemaitre, quando ele afirmou que o mundo surgiu através da explosão de um átomo primitivo, por conta de uma superradioatividade na matéria hiperdensa e instável que já existia. Assim, por meio dessa explosão, espontaneamente o mundo se originou. De forma bem simples, essa teoria propõe que o nada, ou seja, não havia matéria, não havia energia, não havia espaço, não havia tempo, sem nenhum propósito ou causa, explodiu espontaneamente e deu origem ao universo. Ainda que essa teoria tenha sido adotada como uma explicação científica e uma alternativa àquilo que os críticos da teoria criacionista dizem a uma visão mitológica da Bíblia, ela não pode ser comprovada através da ciência, já que ela atua sobre várias pressuposições. Isso é de tal forma que o John MacArthur, no livro Criação ou Evolução, ele diz que essa teoria ela se tornou a religião moderna da sociedade moderna e que substituiu o cristianismo como a principal religião do mundo ocidental. Desta forma, esta teoria não é científica, mas ela é um artigo de fé tanto quanto o criacionismo. A segunda explicação é descrito na Escritura, onde Deus ele é apresentado como o criador de todas as coisas, sendo ele a realidade primordial que deu origem ao cosmos. Ele que é transcendente e eterno, como vimos na pergunta número 1, ele é autoexistente, ele é o doador da vida, e é ele quem cria todas as coisas a partir do nada. Foi esse Deus que, orientado por seu decreto, ele criou todas as coisas a partir do nada, de onde vem a expressão também latina ex nihilo, e criou tudo para a sua própria glória. Herman Bavinck, comentando sobre essa expressão, ele diz assim: a expressão do nada pode ser entendida num sentido útil, e esta frase pode nos prestar um excelente serviço contra todos os tipos de heresia, pois nega que o mundo tenha sido feito de alguma coisa ou matéria ou energia não identificada, que tenha eternamente coexistido juntamente com Deus. De acordo com a Escritura, Deus não é só quem formou o mundo, mas ele também criou tudo que há. Perceba que não havia nada. Esse é o que o cristianismo defende e o criacionismo, por sua vez. Não havia nada. E Deus pega o nada e, a partir do nada, cria todas as coisas por meio de ordens que ele vai dando à criação, como pode ser demonstrada no processo de criação do Senhor, ali de Gênesis capítulo 1 até o finalzinho do capítulo 1, no verso 31. Perceba que Sproul, ao comentar sobre isso, ele contribui significativamente para essa discussão ao dizer assim: o ponto de vista cristão é, no princípio, Deus. Ou seja, Deus não é nada. Deus é algo. Deus é autoexistente e eterno em seu ser. E somente ele tem a capacidade de criar todas as coisas a partir do nada. Deus pode chamar o mundo à existência.
isto é, o poder da criação em seu sentido absoluto. E somente Deus tem esse poder. Somente Ele tem a capacidade de criar matéria, não apenas de moldá-la a partir de algo pré-existente. A Escritura enfatiza isso amplamente. E agora nós gastaremos algum tempo lendo vários versículos da Escritura. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura dos textos que nós faremos a citação aqui agora. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso número 4, Moisés diz assim: esta é a Gênese, ou esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O salmista, no Salmo 8, no verso número 3, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, e aí ele diz, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. No Salmo 19, no verso 1, o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O salmista, no Salmo 33, no verso 6 e no verso 9, ele diz assim: os céus, por sua palavra fizeram, que é a ideia de Deus ir dando ordem e as coisas surgirem, de onde vem a expressão fiat lux do latim. Então o salmista diz, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Agora no verso 9 o salmista diz, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ainda no livro dos Salmos, no Salmo 102, no verso número 25, o salmista diz, em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras da tua mão. Agora, Isaías, no capítulo 45, no verso 12 e no verso 18, o profeta diz assim, eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Agora, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Provérbios, no capítulo 3, no verso número 19, Salomão diz, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Agora no Novo Testamento, João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Paulo pregava na cidade de Atenas, no capítulo 17, no verso 23 ao verso número 24, ele disse assim, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ainda Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, pois nele, Cristo, foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O salmista, agora o escritor aos Hebreus, citando o Salmo 102, verso número 25, o escritor aos Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 1, verso 10, ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Meus irmãos, a Bíblia é clara em apresentar o Senhor como o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi Ele que criou. E cabe a nós, cristãos, crermos no que a palavra do Senhor diz e rejeitarmos essa ideia de que as coisas surgiram a partir do nada, que tem sido amplamente ensinado em nossas escolas. Nós cremos que tudo que existe, o Senhor criou. É por isso que, ao contrário daqueles que tentam chamar de ciência os fundamentos do naturalismo, nós confessamos que nós cremos que o Senhor criou todas as coisas.
O escritor aos Hebreus ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, verso 3. Portanto, não é possível que você seja cristão verdadeiro e ao mesmo tempo um naturalista. Ou você crê que a Bíblia é verdadeira naquilo que ela diz, ou você terá problema em crer em tudo aquilo que virá após a doutrina da criação. Por conta das teorias do Big Bang e da teoria de Darwin, essa afirmação de que Deus criou o mundo em 6 dias tem sido questionada e ridicularizada por muitos que a consideram apenas uma mitologia judaico-cristã, que deve ser ensinada, na melhor das hipóteses, na escola dominical para as nossas crianças, já que estes partem do pressuposto de que a Terra é fruto de um longo processo evolutivo que envolve bilhões de anos para chegar no estágio em que está. Infelizmente, há até entre cristãos pessoas que creiam nisso, sem levar em conta que esta filosofia ela é incompatível com a Escritura, como nós já afirmamos. Atualmente, há uma tentativa até de fazer uma síntese entre essas duas explicações. E eles tentando então unir essas duas coisas, surgiu ou deu-se origem ao pensamento chamado de evolucionismo teísta. E por mais que essa tentativa ela esteja se tornando popular, geralmente ela ignora alguns princípios bíblicos na base de sua estrutura. A convicção de que Deus criou todas as coisas no intervalo de apenas 6 dias é uma delas. Mas quando nós olhamos para o relato bíblico que Moisés faz da criação do Senhor, no livro do Êxodo, no capítulo 20, no verso número 11, Moisés nos diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Como já foi abordado na pergunta 2, o cristão tem como regra de fé e prática a palavra de Deus, que deve ser interpretada levando em conta o seu contexto histórico e também as palavras que foram usadas pelos autores no seu processo de escrita. A teologia reformada, principalmente, ela parte do princípio de que a interpretação bíblica ela deve ser fundamentada em pressupostos teológicos confessionais, que considere a natureza divina humana da palavra do Senhor. Porque a Bíblia, ela não é um livro qualquer, ela é um livro que foi dada por inspiração divina. Em termos gerais, o método que é usado na interpretação bíblica, ele é chamado de método histórico-gramatical, em que o autor observa a história, o contexto histórico do livro que foi escrito, procurando saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, e interpreta as palavras que estão escritas ali, para que ele possa então comunicar aquilo que lhe foi, entender aquilo que lhe foi comunicado. Partindo desta convicção, nós não podemos interpretar que o dia que é usado por Moisés aqui, que é registrado em todo o relato da criação, se refira a um intervalo de tempo maior do que 24 horas. O substantivo hebraico que é usado é yom, e ele é traduzido por dia para descrever literalmente um dia composto de 24 horas. É por essa razão que a cada dia que o Senhor foi criando, conforme Moisés foi relatando, ele acrescentava a seguinte expressão: houve tarde e manhã. O primeiro dia, verso 1, na verdade, verso 5. Houve tarde e manhã. O segundo dia, verso 8. Houve tarde e manhã. O terceiro dia, verso 13. Houve tarde e manhã. O quarto dia, verso 19. Houve tarde e manhã. O quinto dia, verso número 23. E houve tarde e manhã. O sexto dia, verso número 31. E é justamente esse mesmo substantivo, yom, traduzido por dia, que aparece quando o dia do Senhor é estabelecido em Gênesis 2, verso número 2. Esse substantivo ele aparece em vários outros textos da Escritura.
Em Êxodo, por exemplo, quando o Senhor dá a Israel o quarto mandamento, a determinação de que um dia fosse santificado para ser guardado ao Senhor, ali está a presença do substantivo hebraico Yom. Isso também acontece quando Moisés repete os 10 mandamentos a Israel no livro de Deuteronômio, no capítulo número 5, no verso 12 até o verso número 15, quando Moisés diz assim: guarda o dia Yom de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Concluindo, lá no versículo número 15, Moisés diz assim: porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou com mão poderosa e o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Veja, ninguém diz que nós devemos trabalhar 6 eras. Ninguém diz que nós devemos descansar 1 era. Nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1 dia, 24 horas. Quando nós vamos para a descrição do tempo em que o profeta Jonas, e aqui estou me referindo então ao livro de um profeta, para demonstrar o tempo que ele passou dentro do ventre do grande peixe, o autor diz assim, usando mais uma vez a expressão Yom, e ele diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui mais uma vez nós temos a expressão Yom, usado por um período de tempo. Ninguém acredita que Jonas ficou 3 eras dentro da barriga do grande peixe. Até porque quando o Senhor Jesus vai descrever o tempo que ele permaneceria dentro do túmulo ali, morto, o texto que Jesus usa é esse texto de Jonas. Então ele diz, assim como o Jonas ficou dentro do ventre do peixe, também o Filho do Homem ficará ali. Então isso está em Mateus capítulo 12, verso 40. Ninguém diz que Jesus passou 3 eras dentro do túmulo. Portanto, é gramaticalmente e historicamente desonesto interpretar o substantivo Yom como um período maior do que um dia de 24 horas. Porque além das implicações que isso trará para o decálogo, isso também tornaria a morte de Cristo uma mera fábula, além de ser anacrônico. Horne foi preciso ao afirmar que a doutrina da criação é a base de toda a doutrina bíblica. Se alguém tiver dificuldade de crer no que aqui está registrado, terá dificuldade em crer em tudo que está escrito na palavra do Senhor. Desta forma, ou cremos que Deus criou tudo em 6 dias, literalmente num período de 24 horas, como a Bíblia nos diz, ou então nós não creremos em nada do que aqui está escrito. A última coisa importante a ser considerada nesta pergunta é a afirmação de que Deus criou tudo muito bem. No 3º dia, Moisés usou 2 vezes o adjetivo tov do hebraico, que é traduzido por bom, para referir-se àquilo que o Senhor fez. Isso está em Gênesis no capítulo 1, no verso 10 e no verso 12. Moisés faz a mesma coisa no 4º dia, diz que aquilo que o Senhor havia criado era bom, verso 18. No 5º dia, no verso número 21, e no 6º dia, no verso número 25. Quando o Senhor conclui a criação, Moisés usa um substantivo, que é traduzido por muito, por extremamente, antes do adjetivo bom, para destacar que Deus havia feito tudo como ele havia planejado. Se a Bíblia é verdade, como nós cremos, como nós podemos acreditar que a Terra como ela é hoje, a criação como ela está hoje, ela é fruto de um processo evolutivo? Teria o Senhor feito algo inacabado? Teria o Senhor feito algo incompleto? O texto bíblico não sugere isso. Um comentarista desse texto diz assim: o conceito de bondade tem uma parte especial nas narrativas da criação, em Gênesis 1 e 2. Em 6 pontos em Gênesis 1, Deus revela que o que havia criado e acha isso bom. E depois caracteriza o trabalho completo da criação como muito bom. Esse é o Deus artífice que, à semelhança do artífice humano, volta-se para olhar o que ele fez
e declara com satisfação o seu trabalho. A Escritura não apresenta um Deus que faz as coisas incompletas, para que por meio da própria evolução isso vá atingindo o seu propósito, como a teoria darwinista e naturalista querem propor. Na verdade, Deus é sábio, Deus é justo, Deus é bom, e ele fez tudo conforme o seu decreto, como nós já vimos na pergunta número 7. Até mesmo na maneira como o Senhor criou as coisas, nós vemos o cuidado do nosso Deus ao criar. Um comentarista desse texto, Horne, ao comentar o breve catecismo, ele diz assim: a ordem da criação de Deus é: primeiro dia, luz; segundo dia, firmamento; terceiro dia, terra seca, relva; quarto dia, sol e lua; quinto dia, peixes e aves; sexto dia, animais terrestres e o homem. Deus criou o mundo e todas as criaturas em 6 dias e descansou no sábado para santificá-lo para si e para seus filhos. O entendimento de Moisés, meus irmãos, é claro. Assim, pois, foram acabados ou concluídos os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis capítulo 2, verso 1. Portanto, é necessário destacar que por conta do pecado, o mundo já não está como foi criado. E nós vamos abordar isso futuramente. Mas o mundo continua sendo o mundo de Deus. Diante de tudo que foi exposto, fica evidente que é impossível ser cristão e naturalista, pois são crenças concorrentes. Como cristãos, nós cremos que Deus criou tudo a partir do nada. Ele fez tudo durante um período de 6 dias literais. E ele fez tudo bom, ou muito bom, exatamente como o seu decreto eterno havia determinado. E ele fez tudo para a sua própria glória. Que o Senhor te abençoe no estudo disso. Que o Senhor te conduza para que, de fato, como escritor aos Hebreus, ele diz, nós creiamos naquilo que a palavra do Senhor diz. Afinal, assim como o Senhor, ela é eterna, ela é imutável e ela é inerrante. Deus te abençoe.